para o seu irmão assim: você é uma carta aberta. Não, fala com vontade. Tá pouca gente, não dá pra falar com vontade, né? Fala: você é uma carta aberta. E é a carta de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3 fala assim: isso eu espero. Mas tem todo tempo no mundo. Até Jesus voltar, né? Aleluia. Quando ele voltar, a profecia vai acabar. Aí só vai restar o nosso louvor. Aleluia. Lá a gente vai comer da palavra viva, literalmente. Aleluia. Aleluia. Estou feliz, meus irmãos. Faz tempo que eu não sinto isso que eu estou sentindo aqui. Alegria no Espírito. Faz tempo, hein? Faz tempo. Jesus está aqui. Ele nos dá essa alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Alegre seu coração, meu irmão. Jesus está aqui. Aleluia. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês? Ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Fala: minha suficiência vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecente. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável sobre glória excelente. E se desvanecia que teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos com muita ousadia no falar, aleluia. E não somente como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquele que se desvanecia. De fato, os seus sentidos foram endurecidos ou embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, fala o Espírito Santo. É Deus. Você crê, irmão, que o Espírito Santo é Deus? Aleluia. E aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Que passagem abençoada. Pode se assentar. Aleluia, é motivo de alegria. Mais uma vez eu falo. Quando nós embasamos sobre essa leitura aos Coríntios do apóstolo Paulo, a primeira carta foi uma carta de repreensão, queridos. Paulo desceu o chicote, desceu o prumo dentro da igreja. É tão lindo quando eu começo a ver as cartas de Paulo, eu começo a me identificar, e é isso que Jesus quer que nós façamos. Começar a ter essa comparação em nossa vida, nos examinar segundo a reta e sagrada Escritura. Jesus fala isso: vocês não podem julgar segundo o padrão do mundo, mas vocês têm que julgar segundo a reta Escritura. A nossa vida tem que ser pesada e baseada e alicerçada na palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essa segunda carta, ele está partindo de Éfeso para Macedônia. A primeira carta foi escrita em Éfeso. Ele faz uma visitinha lá nessa cidade de Corinto, aonde ele
se converte Crispo e alguns judeus, e ele é levado ao procônsul Gaio. E esse homem, que era o procônsul daquela cidade, ele começa a ouvir Paulo, porque tinha um homem lá que se opôs contra o ministério de Paulo. E este homem foi levar Paulo para discutir, ou para querer que ele fosse condenado, porque todos os discípulos de Cristo eram levados sobre o tribunal. Não, algum tribunal. Muitos deles foram perseguidos por esse evangelho. E ali aquele homem que levou Paulo, se opôs contra Paulo, acabou levando couro, quase morreu. E Paulo ele vai para Éfeso. E quando ele vai para Éfeso, partindo de Éfeso para Macedônia, ele escreve essa segunda carta. Mas a primeira carta é uma carta mais repreensiva e exortativa. Corinto era uma cidade licenciosa. Era uma cidade tão imoral que tinha até um templo da deusa Afrodite lá, a deusa da prostituição. As pessoas se prostituíam lá. Mas mesmo assim, Paulo insistiu de deixar um núcleo da igreja ali. Paulo insistiu de deixar uma porta aberta ali, porque Paulo sabia que o evangelho de Cristo é como luz que resplandece ao meio de trevas. E muitas pessoas se converteram. A igreja de Corinto, irmão, tinha todos os dons. Era a igreja que tinha todos os dons. Se entrava doente, saía curado porque tinha dom. Se entrava coxo, saía já restabelecido porque tinha dom para isso. Até Paulo olhar lá dentro da igreja a dificuldade na primeira carta. Até um filho estava pegando a própria mulher do pai dentro da igreja. E Paulo ele começa a passar um alinhamento dentro da igreja, porque o povo queria seguir a Jesus com a sua filosofia, com o seu conhecimento, porque Corinto era uma cidade que tinha muita filosofia. E Paulo ele começa a levar o evangelho. O mais lindo do apóstolo Paulo era pregar sobre Jesus. Ou seja, Paulo queria sempre declarar isso. Tantas cartas do apóstolo Paulo, nós vemos Paulo falando e confirmando a sua fé em Cristo. Paulo, ele fala do evangelho, ele prega o evangelho. A beleza do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. Não tinha outra coisa, irmão. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Ele fica lá na escola de Tirano durante 2 anos, pastor. E a palavra de Deus fala que muitos ali não queriam ouvir Paulo. E Paulo vai para a escola de Tirano, começa a ensinar Jesus. E quando Paulo ouvia sobre Jesus, começava a ver Paulo falando tão ousadamente sobre Jesus, as pessoas viam algo diferente no apóstolo Paulo, porque ele pregava Jesus. E as pessoas começaram a tomar os ensinos do apóstolo Paulo. E Paulo ali fez grande milagre, grande prodígio. E aquela cidade, irmão, pegou todos os livros de feitiçaria que tinha, fizeram uma fogueirão, tacou fogo, porque o povo cria no evangelho. E quanto mais Paulo pregava, mais a palavra de Deus crescia e mais o milagre era operado. Eu vejo que só a libertação através da palavra que é pregada, porque aonde o Espírito está, aí a liberdade. Nós vemos a passagem de Ezequiel, havia ressurreição. Por quê? Porque Deus falou: filho do homem, levanta-te, põe-te em pé e fala, profetiza. E aquele homem começou a profetizar e ele começou a falar o quê? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A ressurreição. E Paulo fala na primeira carta, no capítulo 1, que vocês querem um sinal judeu. Porque os judeus querem um sinal para crer. Os gentios querem sabedoria, o conhecimento para acreditar. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque Jesus Cristo é sabedoria de Deus e poder de Deus. Eu vejo Paulo declarando na primeira carta, ele mesmo fala que a base de todo o nosso ministério está no amor. Porque ainda que a gente falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se a gente não tivesse Jesus, não tivesse uma fé, não tiver uma fé fundamentada em Jesus, irmão, não adianta ter dom, não adianta pular, não adianta falar em línguas, não adianta fazer milagres. Sem Jesus não dá para viver. E nessa segunda carta, Paulo faz uma autobiografia. Paulo fala dele mesmo, o quanto ele amava essa igreja. A primeira até foi em ordem, a Santa Ceia, era casamento, eram as autoridades, tá tudo desconcertado. Paulo é tão lindo que ele fala: vocês querem que eu vou com vocês com espírito de mansidão, amor ou com vara? Porque eu tô querendo chegar e eu vou chegar. Mas essa segunda carta ele fala: meus irmãos, Tito, ele falou pra mim, mesmo a primeira carta foi dura, vocês receberam, porque vocês me reconhecem como autoridade. Eu não preciso falar por carta de quem eu sou, vocês sabem quem eu sou, pelo meu caráter, pela minha conduta. Olha que lindo. Ele começa a falar de uma vida testificada por Cristo. Irmãos, só nós para estar aqui falando de Jesus e vendo Jesus nesse mundo que está hoje. Paulo, ele queria abrir o coração, irmão, e falar para aquela igreja o quê, irmão? Irmão, igreja, Corinto, eu quero falar para vocês que nós somos uma carta aberta.
por letra. A lei vocês não cumpriram, nós quebramos a lei. O peso da lei dos judaizantes, o peso da lei judaica, não está mais sobre nós. Se o peso da lei trazia glória e honra, porque Moisés subiu, aleluia, no Monte Sinai trazendo as tábuas da lei, o povo viu a glória na face de Moisés que resplandecia. Quanto maior peso é nosso de levar o nome de Jesus. Porque vocês estão querendo censurar meu ministério, falar que Deus não está comigo. Nessa segunda carta, muitos homens estavam querendo censurar o ministério de Paulo. E ele fala no capítulo 6, eu não vou dar nenhuma questão para vocês. Eu não vivo de forma que escandalize o nome de Jesus para que o meu ministério não seja censurado. A vida do apóstolo Paulo era um ministério. Ele vivia por Jesus. E é por isso que eu vejo que a glória do apóstolo Paulo era Cristo. Gálatas 6,14, ele falou que eu não tenho que me gloriar a não ser na cruz. Eu me glorio na cruz porque para Jesus a circuncisão e a incircuncisão, a marca, a lei, aquilo que a palavra do Antigo Testamento requeria como povo escolhido, a circuncisão e a incircuncisão não tem nenhum valor, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo queria falar, não quero que vocês vivem Jesus só de falar, só pela lei, não, tem que ter marca, tem que ter na pele o que você é por ele. E ele termina Gálatas 6,17 falando que finalmente eu não quero que vocês me perturbem porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele trazia no seu corpo, irmã, mas é difícil chegar em Jesus, querido, sofre por Jesus. Vai valer a pena. Paulo queria falar, essa marca não é com tinta, não é com pedra, mas o próprio Espírito do Deus vivo. Sabe o que Paulo queria falar, queridos? É necessário vocês terem uma vida regenerada por Ele. Não é por pedra, não é por letra, não é por formalidade, não é por religiosidade. Não é, querido, eu bater carteirinha na igreja, passou de segunda a segunda, irmã, mas não tá tendo culto não. Mas vamos trazer, não é batendo carteirinha na igreja, irmão, que a gente é salvo. A gente só é salvo pelo Espírito do Deus vivo, porque aonde o Espírito está aí a liberdade. Paulo queria falar, Ele trouxe vocês para a liberdade. Eu vejo Paulo pregando Jesus lindo. Queria falar que ele quebrou as cadeias, aqueles que estavam cativos, trouxe eles para a luz. Irmão, Jesus te trouxe para a liberdade. Não vive preso dentro de uma caixinha. Jesus, ele não quer que você segue ele por legalidade, por peso, por pressão. Eu vejo aqui no último capítulo Paulo falando, aleluia, por Jesus, eu sofri pelo teu nome, sofri espólio, sofri 5 quarentenas menos uma, 3 corpos com vara, eu sofri naufrágio, eu sofri espólio, eu sofri fome, eu sofri nudez. E Jesus, você sofreu, Paulo, você sofreu, mas não é te falar algo, Paulo, aleluia, a minha graça te basta. Irmão, Jesus falou para Paulo claramente, você não precisa de nada nem de mim, Paulo, porque eu vou te aperfeiçoar na sua fraqueza, meu irmão. Mas como eu vou florescer se meu grãozinho de trigo tem que estar morrendo e tem que morrer, senão não dá fruto. Irmão, tem que morrer suas vontades. Jesus está falando comigo nessa noite, é de dentro. Hoje Ele quer mexer dentro de você, porque a sua fé está tendo, eu vejo algo desmoronando, porque você está caindo na fé, meu irmão. No capítulo 4 ele fala, é por isso que nós não se desfalecemos, porque se ainda, aleluia, nós temos, aleluia, o nosso tesourinho, o nosso tesouro em nossos vasos de barro, nós não se desfalecemos. Sabe por que nós não desfalecemos? Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, porque o Deus desse século cegou entendimentos e credos, para que não viesse ter o conhecimento da verdade, do Evangelho, o resplendor de Deus na face de Jesus. O que Paulo queria falar é o quê? Quero que você saiba que Jesus é tudo o que você precisa. Aleluia. Ai, mas no tempo de servidão, o cristão jamais vive com temor e medo do mundo. A igreja não veio para este mundo para temer o mundo, temer o sistema, temer governo, temer pandemia. Temos que se proteger, porque se não fosse assim, Davi jamais teria fugido de Saul. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas uma coisa eu sei, querido, a mesma fé que Davi tinha, Deus quer que você tenha nele. Tantos salmos que a gente vê, e tanta beleza que a gente vê nessa palavra, e é dela que vem a nossa força. Paulo queria falar, Jesus é precioso
demais. E vocês estão deixando Jesus para querer seguir lei, seguir vã doutrina. Eu não prego vã doutrina para você. Nessa palavra aqui no capítulo 4 ele fala: nós não somos falsificadores da palavra. E muitas vezes, irmão, é fácil eu falar, irmã, que a irmã dá para receber uma chave da vitória. Sendo que Paulo está falando: não, irmão, nós já temos a nossa vitória. Jesus é o meu prêmio. Aleluia. Ele é a nossa vitória. Porque naquele dia ele vai enxugar dos meus olhos e do teu, meu irmão, em toda lágrima. Ele não vai desapontar você nessa caminhada. Então não deixa sua fé apagar. Deixa ele escrever as palavras da eternidade dentro de você. Para que quando você sair lá para fora, o problema vai estar lá. Mas as marcas de Jesus vai estar em mim. Que marcas eram essas de Cristo? Aleluia. Ah, irmã, é vitupério, zombaria, realmente. Marcas de dor, realmente, mas não é só isso que eu vejo. Eu não vejo só um Jesus que viveu e morreu. Eu vim pregar para você de um Jesus que morreu e está vivo. Porque ele venceu a morte, meu irmão. E Jesus está falando: filho, eu venci a morte por você. É lá na cruz do Calvário que eu dei todas as suas expectativas. Eu vejo a expectativa de Paulo falando: é ele que é o seu sustento. É ele que é a tua força, irmã. Mas eu estou sofrendo, é tanta luta, até questão da minha fé. Eu vejo a minha fé esvaindo. Eu vejo as minhas forças se acabando. E Jesus prepara esse culto maravilhoso para falar aonde o meu espírito está, aí a liberdade. Você é livre. A ansiedade não te toma. Preocupação não deixa de tomar. Ele fala: não andeis ansiosos e preocupados por coisa alguma. Irmão, ele nos trouxe aqui para falar. Eu cravei isso. Tem que ser do coração, da carne. É aqui dentro, irmão. Jesus tem que trocar. É que nem aqueles discípulos de Emaús, Jesus falando deles, nem sabia que era de Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou. Ele estava todo triste. Ah, como ele pôde morrer? Como meu Jesus pôde morrer? Como? Fala aí, meu amigo, como? Mas Jesus parece no meio deles. Ele está tão preocupado e nem percebeu Jesus. Assim é na nossa vida. E é por isso que às vezes nós precisamos da primeira carta para nos repreender. A primeira carta é essa: te repreende, te põe no prumo. Você precisa de um alinhamento, porque a tua fé tem que ser manifesta em obras. Irmão, porque a Bíblia fala que nós não vivemos por vista, mas sim por fé. Ah, irmão, não estou enxergando nada. Começa a aprumar os seus olhos. Pega o colírio lá que ele dá para a Laodiceia. Ele fala: ah, Laodiceia, eu aconselho-te que compre colírios para os teus olhos para que vejas. E a gente precisa desse colírio espiritual para a gente ver Jesus. Tudo que tem acontecido no mundo é só para você ver Jesus. Eu estava pregando essa palavra em uma igreja e muitas pessoas estavam ali olhando e observando. Tantas coisas têm acontecido, irmão, na minha vida. É problema de cá, é pandemia de lá. Não, irmão, não precisa você se olhar para isso. Ele quer que você olhe para Ele. Aleluia. Olhe para Ele, não tire os olhos dele. O apóstolo Paulo fala isso: uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para os que estão adiante de mim. Eu prossigo para o meu alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Aleluia. Paulo queria falar: Jesus, Ele é meu. Glória a Deus. O crente hoje não está mais com essa suficiência. Sempre quer algo a mais. O que Jesus precisa fazer a mais por mim, por você? Ele já fez. Ah, irmã, mas Jesus falou que Ele ia me dar uma vida em abundância. Mas Jesus, Ele veio só para um objetivo: para salvar a tua alma do inferno e a minha. Ah, irmã, mas Ele falou que eu vou ter 100 vezes mais com tribulação. Ele é claro. Você vai ter bênçãos aqui. 100 vezes mais com tribulação. Um dos evangelhos ele fala isso. Porque o cristão sempre luta, mas nunca perde. Aleluia. E toda a luta do cristão, querido, sabia que é por uma perca? A gente luta para perder o que nós somos, para ganhar aquilo que nós temos. Aleluia. Porque se a gente não estiver dispostos a perder por Jesus, jamais a gente vai ganhar. Sempre vai ter um sacrifício. Você acha que sair para a guerra é fácil? Irmão, sempre vai ter baixas na nossa vida. É que nem uma guerra, uma batalha. Irmão, tá falando de batalha, é Jesus. Você querendo ou não tá numa batalha,
apóstolo Paulo isso. E no entanto, irmão, ele fala, eu gerei a Cristo. Imagina você gerar Jesus desse mundo hoje. Uma gestação nossa é 9 meses, irmã. Imagine você formar Jesus em alguém. Sendo que a pessoa está com o sistema do mundo. E o sistema do mundo é o quê? É só conquistar. É poder, é riqueza, é glória. O sistema de Jesus não é servir, é dar, é doar. Aleluia. E muitas pessoas não querem tirar esse sistema do mundo. Não querem tirar o Egito dela. Mas é necessário, meu irmão, você sentar na presença de Deus e sair de lá com o resplendor da glória dele. Aleluia. Davi fala isso, Senhor, resplandeça sobre nós a luz do teu rosto, meu irmão. Jesus, ele quer que você saia aqui, entre em casa de pessoas, às vezes até na sua vida, no seu serviço. Irmão, tem um problema, não é palavra de autoajuda não, irmão, é ajuda do alto. O cristão profetiza, o cristão ele prega, o cristão vive o que se prega. Tem gente que fala, mas é tão radical, eu sou mesmo. Eu quero chegar que nem Pedro, tão doidinha por Jesus, e falar, não tem prata, não tem ouro, mas levanta. Aleluia. Oramanto e de que anda. Jesus está te dando uma unção hoje neste lugar. Minha irmã, toca lá nos lugares da sua casa, toca lá na dispensa. Jesus está falando, fala, levanta. Aleluia, no nome de Jesus da vida. No nome de Jesus da vida, ele fala, o meu espírito vai vir sobre ele. E é espírito de vida. Ele é vida. Irmão, não deixa a morte operar em seus membros, em seus sonhos. Ele te trouxe aqui para trazer vida. Isso tem que estar dentro de você, meu irmão. Tem uma irmã minha que ela está se convertendo agora, mas quando ela estava desviada, ela fala assim, eu posso estar errada. Não nasceu no berço evangélico, mas ela fala, eu posso estar errada, minha irmã. Aí a pessoa fala, você não vai conseguir. Eu falo, em nome de Jesus eu vou, porque o nome dele tem poder. Mas é uma realidade. Só de falar do nome dele eu já sei, mesmo que eu não estou na presença dele, eu sei que o nome dele tem poder. Você crê nisso? Irmã, que Paulo estava passando aqui apuros. Ele teve que descer até de uma corda de Damasco, irmão, porque os damascenos queriam matar Paulo. A irmã começou a falar, Jesus começou a revelar no meu coração. Você está disposta a sofrer na fé? Paulo, ele chega diante de uma igreja de Gálatas, fala, quem dera se você se mutilasse por causa do pecado. Quem dera se fosse na pele mesmo. Hebreus, ele fala o quê? Se vocês têm que se desembaraçar do pecado. Porque não tem como a gente viver uma vida militando com Cristo se a nossa carne cede ainda, meu irmão. Você está perdendo essa batalha, sabe por que você está perdendo? Porque muitas vezes você não tem confiado em Jesus. Paulo, ele tinha absoluta confiança, ainda que ele perdeu a cabeça. Ele falou que eu combati o bom, venci a carne. Eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira aqui. Mas uma coisa está viva dentro de mim. Uma coisa eu guardo dentro de mim, Timóteo. Eu guardei a minha fé. Imagine, pastor, nós diante dele, eu pregando esses dias na igreja, falando, imagina, sem essa convicção, sem esse tesouro em nosso vasinho de barro. Paulo está falando, você é dependente dele, Corinto. Você é um vaso de barro na mão do oleiro. Se não é o oleiro te moldar, se não é ele te dar o céu do Espírito Santo como um tesouro, como um penhor da sua esperança, se não é ele te forjar para essa entrada triunfal, meu irmão. Essa é a sua única expectativa, irmã. Mas eu estou passando por tantas coisas, irmão, não se preocupe, porque nós temos uma paternidade. Ele é o nosso papai. Jamais ele vai deixar de te ouvir. É você que não tem dado atenção. Essa é a realidade, meu irmão. Às vezes eu não dou, porque as minhas atitudes falam mais alto que as minhas palavras. Quando eu olho o problema, eu falo, ó o problema. E Paulo, não, é Jesus. Não é a dificuldade não, irmão. Esses irmãos não viam dificuldade. Eles viam Jesus. Como eu tenho saudade de pregação que fala de Jesus. Quando eu falo do nome de Jesus, irmão, já vejo Jesus da cruz, já vejo a minha esperança se renovando. Quando eu começo a olhar e contemplar Jesus da cruz, o sangue do Senhor, aleluia, o seu sangue caindo no chão, o seu peito, aleluia, batendo, a sua respiração quase falhando, eu começo a ver o esforço do meu Senhor,
Tetelestai ser falado em 3 ocasiões. Quando o filhinho falava, papai, acabei o serviço que o senhor mandou. Está cumprido. Aí o papai, tudo bem, filho? É isso aí, parabéns. Da outra maneira de falar Tetelestai, quando a pessoa fazia um empréstimo no banco, aí quitava o empréstimo, aí vinha lá o carinho. Tetelestai, está quitado o seu empréstimo. Seu rolo. E da outra maneira, irmão, quero usar dessa palavra Tetelestai, quando uma pessoa comprava uma casa, terminava de pagar e a escritura vinha. Agora a escritura é tua, está garantida, a casa é tua. E Jesus lá na cruz falou, está cumprido, aleluia, está quitado e é garantido, meu irmão. Se Jesus está com você, Ele não abre, Ele está com você. Eu vejo que Paulo fala que se Jesus está fazendo uma obra na sua vida, Corinto, creia no que Ele está fazendo. Se Jesus está falando que está agindo, Ele está agindo, irmão, porque a palavra dele, Ele não volta atrás de 2 coisas que não faz, Deus não faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu de dar o seu filho a nós. Paulo está falando, essa é a minha declaração. Vocês são epístolas vivas, cartas vivas. Mas se eu sou uma carta viva, eu tenho que chegar na minha casa e testificar essa verdade. Conduta. Por isso, às vezes, muitos relacionamentos não vão para frente, famílias são destruídas, porque a pessoa está vindo na igreja, chega em casa, é tudo o contrário. Tem muito marido, tem muita esposa e fala, não sei porque Jesus está me levando para essa parte. Mas fala, não sei o que você vai fazer na igreja. No começo da minha conversão, minha mãe escutava tanto isso do meu marido, e olha que eu nasci no berço evangélico. Nasci no berço evangélico, mas me converti grande. Depois que Jesus me libertou do tráfico, da cocaína, das coisas erradas, e eu sabendo da verdade. Meu marido falando, sei que você vai fazer tanto na igreja no monte, você não mudou em nada. Eu chorava, pastor. Eu falei, Jesus, tira essa natureza de mim, Jesus. Eu não quero ser assim. Eu não quero chegar na minha casa e os meus membros falar. E eu ceder a minha carne, Jesus, o que eu faço? Ele jejua, consagra. E eu comecei a consagrar, irmão, pela minha personalidade, eu sou sanguínea. Tudo que vem na minha cabeça eu falo. Eu sou que nem Pedro, pastor. Ele é que nem Moisés. Ele é melancólico demais. Eu não tenho paciência não, pastor. Ele queria a paciência, é dom de Deus, viu? Busca. Eu era muito rona. E ele começou a me discipular, irmão. Quem quer ouvir a verdade? Paulo queria falar essa verdade. Vocês não estão sendo verdadeiros. Mas eu quero falar que vocês são cartas vivas, porque eu ministrei Jesus para vocês. Eu preguei Jesus para vocês. Então vocês têm que saber que vocês estão escritos por Jesus. Cartas vivas. Não é pela lei que vocês são salvos, Corinto. Não é pela formalidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição. Ele fala sobre Cristo, segundo as Escrituras, que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ele começa a falar de uma fé entranhável em Cristo, que a nova criatura tem que nascer, que nós temos que morrer. Ele fala da semente incorruptível e da semente corruptível. A semente corruptível é a lei e mata, irmão. A lei vem para condenar. A lei não mostra, irmã Nayara, que eu sou boa. A lei sempre vai me mostrar o quanto eu sou má. O quanto nós se afastamos de Deus. Por isso que a lei mata. Mas se não tivesse lei, não ia ter conhecimento do pecado. Por isso que a lei é boa. A lei põe impedimento para o homem. A nossa lei é falha, mas a de Deus não. E Jesus não veio somente para abolir, ele veio para cumprir a lei, para ter aceitação diante de Deus Pai. E é por isso que o Espírito Santo hoje, irmão, muitas vezes não tem entrado dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com tantas obras da carne, satisfazer tanto os seus desejos da carne, com Jesus lá, o Espírito Santo lá. Porque o Espírito Santo é Jesus. Deus é Jesus. O Espírito Santo é Jesus, que é o Espírito dele. E ele vai entrar na igreja, aí a pessoa que pensa, quer pular para cá, pular para lá, falar em línguas. Não, irmão. O Espírito Santo não veio para isso. Eu creio nos dons, mas ele não veio para isso. Ele veio para testificar de Jesus, para te ensinar sobre Jesus, para te auxiliar sobre Jesus. E ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos levar ao arrependimento. O Espírito Santo nessa noite quer que a gente se esmiúce. Essa é a realidade.
converter toda a nossa alegria em tristeza. Oh, irmão, já estou tão triste. Quando eu converto a minha alegria em tristeza é o quê? Minhas expectativas mundanas. Quando eu olho para Jesus, o amor dele me constrange. Não tem como eu olhar para a cruz e ficar da mesma maneira que eu estou. Tem que ter um arrependimento. Tem que ter uma mudança. Muitos hoje, irmão, têm falado que é uma coisa e não têm vivido. João fala o quê? Vocês têm que amar não de língua nem de palavra, mas sim por obra e em verdade. Porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E muitas pessoas falam, não, mas eu estou com Jesus, essa pandemia só foi uma chacoalhadinha nos ossos secos. Só foi para ver quem, viu, pastor? Estava pregando esses dias sobre Salmo 46. Ele abalou céus e terra. E ele fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Só foi dar uma baladinha em nossa terra. Pra gente estremecer, pra gente se esmiuçar, pra ele ver quem é quem. E Jesus quer fazer isso, quer estremecer você. Quer aniquilar a terra que há em você, que há em mim. Terra significa condição. Terra significa pessoas mundanas. Jesus, ele quer fazer a gente se esmiuçar diante dele. Pra quê, irmão? Pra que ele venha habitar sobre você. Pra que você venha viver em espírito e andar em espírito. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não praticam segundo a natureza carnal, mas que andam segundo o Espírito. Jesus, quando ele andava, jamais ele tinha mente de perdedor. No Getsemane ele estava lá, a Bíblia fala que a alma dele estava perturbada. Ele estava triste até a morte. Numa passagem ele fala que um anjo do céu desceu e foi consolar Jesus. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração falou como ele ia morrer. Ele fala, será que eu vou falar para ti, Pai, salva-me dessa hora, sendo que foi precisamente para esta hora que eu vim? Oh, meu irmão, Jesus foi até o fim por você, pelo mundo todo. Ele não perdeu a oportunidade, e ele teve essa oportunidade. A Bíblia fala que nós vimos o fruto do seu trabalho, e o trabalho de Jesus foi árduo, o trabalho de Jesus foi apaixonado. Capítulo 2 de Hebreus, ele fala, por causa da paixão da morte, nós vimos o príncipe de nossa salvação. Ele foi o autor de nossa salvação, queridos. Olha para Jesus e tira a força de lá. A cruz me mostra isso, me mostra a vitória, me mostra as forças sobre o sofrimento, me mostra a força e coroa sobre aquilo que foi tirado deste mundo. E ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou, para que você possa ter uma vida transformada de glória. 2 Coríntios 4 ele fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, já estou encerrando, o nosso interior se renova de dia após. Ah, irmão, vai lá no madeiro, crucifica lá o teu eu hoje. A tua insegurança taca lá na cruz, dá para ele levar. Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo queria falar, aleluia, eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Eu não vou ter a mente do mundo, eu não vou ter a ideologia do mundo. O mundo fala não, o mundo fala não pode. O mundo olha lá a pessoa na sarjeta e fala, esse daí já foi, já acabou para ele. Jesus não, meu irmão. Jesus ele passava de cidade em cidade, circunvizinhança em circunvizinhança, aldeia em aldeia. Teve uma certa feita, meu irmão, que ele foi até a cidade de Naim. Ele parou, viu a mulher, nem sabia que ele ia parar, nem sabia que ele ia curar. Ele viu aquela tristeza daquela mulher, ele se comoveu de íntima compaixão. Deixa ele tocar no seu esquife hoje. Na vida do cristão não tem pensamento de morte, meu irmão. Veja a fé de Abraão, mesmo contra a esperança ele creu. Mesmo contra a esperança, ele sabia que Deus ia honrar a palavra dele. Se Deus falou que vai fazer, pode descansar que ele vai fazer. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios capítulo 4 fala isso, nos trará um peso de glória sem comparação, muito excelente. Porque, aleluia, nós não fixamos os olhares para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Porque as que se veem são terrenas, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Oh, meu irmão,
nós possamos olhar para Jesus. E no capítulo 5 ele fala da esperança do crente. Ele fala que na nossa vida geme para ser renovado deste novo tabernáculo. Ele fala, não quero ser despido, mas eu quero ser revestido por Jesus. Jesus está te dando força hoje, meu irmão, para que você possa ser sustentado até aquele último dia. Para você ter fé, não só nesse plano, mas o além nos espera. Ainda que você for sofrer, que minha pastora falou aqui, ainda que eu sofrer, mas uma promessa eu tenho. A minha coroa muito excelente me espera. Irmão, isso é promessa divina. Só para aquele que está vivendo uma vida de consagração, de aflição. Fala sobre o desígnios e os efeitos das aflições. Nós somos cartas abertas, onde todos possam ler. Em Abacuque ele fala, Abacuque, pega uma tabuleta, escreve aí. Todos que passar até correndo vai ter que ler o que está escrito, legivelmente. Capítulo 2 de Abacuque, lê na sua casa. Deus estava falando ali que ia libertar o seu povo. E Abacuque se colocou na sua torre de vigia. Abacuque não saiu da presença da prontidão. É isso que Deus está falando. Não saia, porque você é uma carta aberta. E tantos estão lendo. Antigamente você passava na rua, uma mulher distinta na rua, alguém distinto àquele irmão, é crente. Hoje a pessoa aponta ao cristão e fala, não quero ser que nem você. Porque se eu for que nem você, eu prefiro ficar no mundo. É assim, não é? Que crente é esse? Que fala uma coisa. Às vezes é isso que está acontecendo com a nossa fé. Porque Jesus está falando com a gente. Não tem mais ninguém aqui. Sabe que ele está falando? Põe a sua fé em ação. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Ele vai ser honrado através da sua fé em prática. Todos que colocaram a sua confiança em Deus e depositaram a sua fé em Deus não foram frustrados, meu irmão. Ainda que todos falaram, mas não vai dar para abrir esse mar não, Moisés. Mas não vai dar não, José. Mas não vai dar não, Daniel. Mas não vai dar não, Sadraque, Mesaque, Abednego. Irmão, todos que depositaram a sua confiança, não vai dar não, Rainha Esther. Quer perecer, pereci. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Eu vou fazer porque a palavra me dá esse direito. Nós somos cartas vivas. A Bíblia tem que estar cravada em seus membros. Você não tem que ter perdão, não tem que perder a essência do Evangelho. O Evangelho tem que ter gravado em nós. É isso que Paulo está falando. Tem muitas pessoas que têm perdido a fé, meu irmão, no Evangelho. Não, é porque naquele tempo era assim. Qual a diferença do Deus de Moisés para o Deus Jesus, o Espírito que está aqui? Sim, Moisés, ele abriu o mar vermelho, quanto mais Jesus que está aqui. É isso que ele está falando. Sim, Moisés, a lei, Deus ele se manifestava no tabernáculo, era lindo. Se começar a ver a história de Israel, é lindo. Como esse povo era separado, era tabernáculo, era tudo aquilo, Senhor. Porque o Senhor não queria ficar mais no Monte Sinai. Ele fala, eu quero habitar diante dos meus povo. Eu vou habitar no meio deles, Moisés. Eu vou te preparar conforme tudo aquilo que for o tabernáculo, o modelo dele. Eu vou te preparar, queridos. É isso que significa que aqui Deus está tipificando Cristo ali. Ele preparou um lugar para nós repousarmos, um lugar de refúgio que é Jesus. Aleluia. Um lugar de aceitação, de cura, de expiação. Ele é eterno e sumo sacerdote. Hebreus ele fala isso, que você possa chegar com confiança no trono da graça. Porque nós temos um sacerdote tal, irmão, que se compadece de nossas fraquezas. Ah, irmão, mas está difícil. Tá, você é com dificuldade com justição. O que dirá daqueles que estão agora, irmão? Nessa pandemia, de vez estar pertinho de Jesus. Na quarentena, buscando a Jesus. Você vê, tá bar cheio. É boate. O povo cristão tem um acolhimento. Mas e o mundo, meu irmão? O governo não está nem aí. E Jesus está falando, cadê as minhas cartas vivas? Para pregar esperança onde não tem. Ô irmão, a gente tem poder para isso. Os anjos queriam se atentar, mas ele não deixou. Ele fala o que para Pedro, para os discípulos, foi confiado o reino a vós. E ele fala, por isso que nós somos ministros de uma nova aliança,
de um novo recomeço, de uma ressurreição diante de ossos secos, irmão. Esse avivamento vai vir. Ele vai vir buscar a sua igreja. O Espírito Santo foi entregue a nós, a parte mais preciosa de Deus. Ele é a parte mais preciosa de Deus. A Bíblia fala que ele penetra as profundezas do coração de Deus. E aquilo que Deus quer, o Espírito Santo revela só para quem ele quer revelar. O Espírito Santo quer revelar o que está no coração de Deus para nós. Teve um dia que ele revelou, eu chorei. Eu estava orando no monte, mas eu chorei a Jesus. Quem pode orar um momentinho comigo? Irmão, Jesus mostrou. Eu não sei porque eu estou falando isso, já estou encerrando, pastor. Já até passei da 9:07. Estou encerrando. E Jesus mostrou como está o nosso mundo. Agora, pessoas agora estão morrendo e indo para o inferno. E aí Jesus mostrando para mim, olha como está. Quem pode orar? Quem pode vigiar comigo? Ele fala isso para Ezequiel. Ezequiel, procurei um para tampar a brecha e não achei. Eu falava, Senhor, não sou capaz. Você não é capaz. A tua suficiência vem de mim, porque eu vos escolhi e vos designeis para que vais e deis muito fruto, para que o vosso fruto permaneça. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Oh, meu irmão, tem um hino bem antigo que fala, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Oh, irmão, eu falo, Jesus, me dê amor de alma, Jesus, pra mim beijar Judas quando for pra beijar, Jesus, pra mim falar, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E acontece, irmão, Estevão fez isso e viu a sua testemunha fiel. Ele olhou e viu os céus abertos e Jesus lá testemunhando. Ele orando, Jesus, ele sabia que eu orei. Oh, meu irmão, eu não quero perder a esperança nisso. Eu quero ver a face gloriosa. Imagine você lá, meu irmão, vendo Jesus. Vai valer a pena, Jesus. Você era carta viva mesmo. Você não era crente formal, não. Aquele crente que só quer mostrar que é crente pra sociedade. Só quer colocar uma blusinha que tá falando fé. Aí a sociedade vem e fala, é que tem que dar uma blusa de crente. Deve ser crente, não, irmão. Não precisa ter roupa de crente. Viva como Jesus viveu. Faça o que Jesus fez. E Jesus tudo glorificava o Pai. É capaz, tem tanta gente que tem tanta mente carnal. Falar uma mensagem, então quer dizer que eu posso andar do jeito que eu quero. Jesus era santo. Ele não dava nenhum motivo para a sensualidade entrar nele. Ele não dava nenhum motivo para holofote, querido, porque não era chegada a hora dele. Quando Jesus fazia algo, ele se ocultava. Ele não queria ficar. Teve um dia que o povo queria colocar ele sobre rei. Jesus saiu e foi lá pregado, o rei de judeus. Blasfemaram contra o nosso Jesus. Nós fizemos isso. É rei? Caifás foi lá, tira essa tabuleta daí. Escreveu ainda em 3 letras, grego, aramaico e hebraico. O rei dos judeus. A condenação era a tabuleta. Escrevia lá a culpa. Se era ladrão, ladrão. Homicida, homicida. Mas a condenação não. E muita gente não quer aceitar esse governo. Porque para aceitar o governo de Jesus, tem que sair o meu, o teu. O império de Satanás que muitas vezes opera. E ele nos tirou do império das trevas. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, se ele nos trouxe para a sua luz, sejamos filhos da luz. Não com letra. Não para falar, sou crente, sou missionário. Não. Se dobra, se renda, se humilha. Porque seu título não vai dar nada, não vai custar nada. A sua entrada lá no céu. Você não vai ganhar nenhum proveito antes. Eu quero ser, pastor, que nem João Batista. A gente se alegra com Deus. As almas não pertencem ao céu, mas sim com o noivo. Eu me alegro com a alegria do noivo. Que obra linda é essa, irmão, de falar de Jesus. Eu falo, Jesus, me dê força para pregar teu evangelho. Eu falo, pastor, eu não quero me corromper.
Eu não quero pregar algo que o Senhor não quer. Essa palavra foi revelada para o nosso coração hoje, meu irmão. Eu não quero falar algo aqui que o Senhor não quer. Toda exortação que Jesus me dá para dar, pastor, sempre vem salpicada de misericórdia para nós. Teve lugares que Jesus colocou a angústia que estava no coração porque Ele queria operar em pessoas duras, servis. Não queria que Jesus tocasse nas feridas. E tem muita coisa dentro de nós, ó, lá dentro, que Ele quer tirar para fora hoje. É de dentro, meu irmão. Pecados ocultos que eu não... Eu falo, Senhor, mas não é pecado não, Jesus. Entra no quarto lá em oculto que eu te revelo. E revela, irmão. Nós no secreto com Jesus, toda falsidade cai por terra. Toda minha hipocrisia cai por terra. Lá não tem oratória bonita não. Lá eu rasgo, Senhor, eu sou assim mesmo. Você viu, Jesus? Eu pequei hoje, Jesus. Mas eu não quero te perder não, Jesus, me perdoa. E Ele fala, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ô irmão, esse é o nosso Jesus. Não se sinta culpado, mas confesse e seja perdoado. Seja livre para viver a carta viva dele. Essa carta de amor que foi ministrada em nossos corações. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Se eu deixo as palavras dele entrar em mim. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Se deixar, eu fico até a noite falando de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Às vezes nós ficamos em casa com a garrafa de café, pastora, até altas horas. O lugar que eu descanso é aqui. O meu dia pode estar assim, ó. Pode ter uma luta, irmão. Mas quando eu chego aqui, Ele é a fonte. Amanhã vai ter muitos desafios, mas você é carta viva. Pode falar o mundo, não vai. Mas Jesus está falando, vocês são ministros dessa aliança. E a morte não opera no cristão. O pecado não vai ter mais domínio sobre vós. Olha o que Romanos fala. Porque se o seu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Ô irmão, Jesus quer te dar certeza até aquele último dia, amém? A paz, pastor.